Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre fluência em dados para o concurso da Receita Federal 2023. E lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito do nosso curso de fluência em dados. Então vamos lá, pessoal, para a questão de hoje, que diz assim, acompanha comigo a leitura. Um analista de dados necessita criar a seguinte matriz em linguagem R. E ali aparece a imagem de uma matriz. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o código que o analista deverá escrever em linguagem R. E ali vem a alternativa A, B, C, D e E com diversos códigos indicativos. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para gerar exatamente o resultado que aparece ali naquela imagem, onde ele demonstra de fato uma matriz em linguagem R? Bem, para responder isso, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Quando a gente fala sobre a linguagem R, pessoal, uma matriz é um conjunto de dados bidimensional composto aí por colunas e linhas. Então, primeiro ponto importante é entender isso. Uma matriz é um conjunto de dados bidimensional composto por colunas e linhas. Outro ponto, quando a gente avalia a matriz, é claro que uma coluna vai ser a representação vertical de dados, enquanto a linha é uma representação horizontal de dados. Pois bem, feito essa base de entendimento sobre a matriz, nós temos que entender se existe alguma função que nós podemos utilizar em linguagem R para criar uma matriz. E sim, uma matriz pode ser criada com o uso da função matrix, que serve justamente para criar uma matriz bidimensional. E é interessante também saber que dentro da função matrix nós podemos especificar os parâmetros nrow e ncol para obter a quantidade de linhas e colunas. A identificação dos parâmetros nrow e ncol, o nrow para linhas e o ncol para colunas, vai deixar a matriz de acordo com aquilo que o usuário realmente deseja demonstrar. E antes da gente continuar aqui, agora que a gente já sabe que essa função matrix com seus parâmetros nrow e ncol nos permite a criação de uma matriz na linguagem R, eu também quero falar um pouquinho sobre vetores. O que é um vetor na linguagem R? Um vetor é simplesmente uma lista de itens que são do mesmo tipo e por isso mesmo são chamados de vetores. E para combinar uma lista de itens a um determinado vetor, nós podemos usar a função C, que permite justamente fazer isso, combinar uma lista de itens para se transformar em um vetor. E aí dentro dessa função C, os itens serão separados por vírgula. Feito essas explicações, agora vamos para a nossa linguagem R, aqui para a nossa área de código, e eu vou começar a construir o código para construir aquela matriz bidimensional que estava lá na imagem da questão. Como é que a gente faz passo a passo isso? Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou digitar aqui meus dados, porque eu quero atribuir a meus dados uma determinada matriz. E como é que eu faço essa atribuição? Eu vou usar aqui o sinal menor e o traço para dar a ideia que é uma seta. Observa, sinal menor e um tracinho para indicar que eu quero atribuir isso para meus dados, certo? Então eu quero que meus dados tenham atribuído a ele uma determinada matriz, então eu vou botar meus dados, sinal menor e um tracinho, quase como se fosse uma seta ali, né? Depois disso, eu vou escrever matrix, que é o nome da função que eu vou utilizar para criar uma matriz. Como essa matriz, eu quero que ela seja uma matriz de um determinado vetor, então eu vou colocar aqui, abre aspas, da função matrix e vou indicar qual é o vetor que eu desejo colocar. Então eu vou colocar C para indicar o meu vetor, abre parênteses e vou indicar os números que eu quero que conste nessa minha matriz, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de acordo com o que era mostrado lá na imagem. Então, por enquanto, eu estou definindo aqui que a função matrix tem aqui no seu primeiro argumento um vetor de dados. Por isso que eu usei o C ali para transformar esses itens aqui em um vetor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Agora eu vou colocar vírgula e o próximo argumento da função matrix que eu vou colocar é o n-row, definindo quantas linhas eu quero nesta minha matriz. Eu coloquei aqui n-row igual a 4, indicando que eu quero 4 linhas nessa minha matriz. Vírgula, e agora vem o parâmetro n-cow, que eu vou indicar quantas colunas eu desejo nessa minha matriz. Então eu vou colocar n-cow igual a 2. E agora vou digitar ali meus dados só para ver como ficou o resultado desse meus dados que contém essa matriz. Então o resultado dessa matriz na execução. Então vamos ver, executando aqui na linguagem R ficou assim, ó. Apareceu ali de fato, observa, 4 linhas, que era o meu n-row igual a 4, e 2 colunas, que era o meu n-cow igual a 2. E dentro dessas 4 linhas e dessas 2 colunas é que estão lá os valores que eu havia indicado no vetor para formar esta matriz. Tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é exatamente o que a imagem pediu. Então percebe que com a função matrix eu consegui criar uma matriz de dados, quer dizer, uma matriz bidimensional de dados, nesse caso aí com 4 linhas e com 2 colunas e com os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é exatamente o que está aparecendo ali na imagem da questão. Ó, nós temos aqui 2 colunas, 4 linhas, temos o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, a resposta certa aqui para essa questão, para chegar a esse resultado, é a indicação da nossa letra A de América aqui, pessoal, que é exatamente aquele código que eu mostrei para vocês ali. Por que não a letra B? Porque a letra B, pessoal, só está atribuindo a meus dados 1, 2.8, que é simplesmente uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas não está dentro de uma matriz com linhas e colunas, como a questão pediu, né? Se eu colocar só meus dados 8, aí eu só estou atribuindo 8 mesmo para meus dados. Nesse caso aqui, se eu botar meus dados matrix C 5, 6, 7, 8, aí eu só estou indicando 5, 6, 7, 8 como valores. E dentro dessa matriz eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui ainda está indicando só 2 linhas e 2 colunas. E na verdade eu tenho 4 linhas e 2 colunas. Errado então a letra D. E a letra E simplesmente está passando a ideia de um vetor para meus dados, que é ainda um vetor com 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 e 8. Quer dizer, é um vetor que nem está na ordem com que está aparecendo nessa matriz e nem é uma matriz bidimensional, é simplesmente um vetor C, o vetor, a função C indicando que é um vetor atribuído para meus dados com os números 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 e 8 nessa ordem indicada. Portanto, não é uma matriz bidimensional com 4 linhas e 2 colunas. O único que construiu aí uma matriz bidimensional com 4 linhas e 2 colunas era o indicativo da letra A, com os respectivos valores que eu mostrei como sendo os corretos. Por isso que a nossa resposta correta desta questão é aí a letra A de América, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso de Fluência em Dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!